Onoda viaja para a escola secundária Sorroku de bicicleta e pensa em como mal pode esperar para ir a Akihabara depois da escola. Ele pega um caminho fora da estrada e ouve algumas músicas embaraçosas em alto volume, mas de repente um carro aparece na estrada, o que faz com que ele caia de lado. O motorista do carro, Takahashi, apressa-se a dirigir o carro para longe depois de dar seu cartão a Onoda, enquanto seu jovem mestre, Imaizumi, comenta que não há como Onoda estar realmente andando de bicicleta em um caminho tão íngreme, então ele provavelmente estava empurrando a bicicleta. Na escola, Onoda descobre que o clube de anime foi fechado devido à falta de membros, o que o entristece profundamente. Ele encontra algumas garotas e uma delas chamada Miki diz a ele que deveria pegar o ônibus se quiser ir para Akihabara. Ele revela que está indo de bicicleta e, enquanto se apressa, continua pensando em como Miki foi gentil. Uma garota se aproxima de Imaizumi e diz que viu sua última corrida no ensino fundamental em que ele ficou em segundo lugar, mas ele se afasta dela como um sigma chat. Ele decide enviar sua inscrição para o clube de ciclismo mais tarde e pensa em como perdeu sua última corrida contra um jogador chamado Midasuji. Ele se prepara e leva sua bicicleta até o portão principal para começar seu treino nas estradas de montanha. E então, Onoda também se junta a ele. Ele tenta convencer Onoda de que ele não deveria passar de bicicleta pelo portão porque a inclinação é muito íngreme, o que pode aumentar muito sua velocidade e ele pode acabar caindo, mas Onoda não o escuta. Ele começa a pedalar e Onoda o segue, mas, assim como ele previu, Onoda perde o controle e cai. Onoda continua agindo como um idiota, então ele o deixa por conta própria e continua seu treino em outra colina íngreme. Logo ele vê um ciclista à distância, então aumenta sua velocidade para competir com o ciclista, mas acaba sendo apenas Onoda que está subindo a colina suavemente de bicicleta. Enquanto isso, a equipe oficial do clube de ciclismo chega ao colégio Sorroku após terminar o treino. Mais tarde à noite, Imaizumi continua seu treino em uma máquina de exercícios em casa e continua se esforçando mesmo quando sua bicicleta cai. Ele toma um banho e lembra a si mesmo que se tornará o homem mais rápido da Terra. No dia seguinte, Onoda tenta colar pôsteres pela escola para recrutar membros para o clube de anime, mas logo encontra Miki, então ele foge. Miki o segue e diz que já o investigou, então sabe quem ele é. Ela pergunta se ele realmente foi até Akihabara de bicicleta, e ele revela que a corrente da bicicleta quebrou no caminho. Ela pensa que ele não conseguiu ir a Akihabara, mas ele diz que foi a Akihabara e que a corrente quebrou no caminho de volta. Mais tarde, a amiga de Miki, Aya, diz a ela que Onoda deve estar mentindo para impressioná-la. Miki então se junta ao clube de ciclismo como gerente e revela que já conhece os membros, já que seu irmão mais velho, Kanzaki, costumava ser o capitão deles. Imaizumi então desafia Onoda para uma corrida na mesma colina onde se encontraram no dia anterior. Imaizumi explica que quer correr com ele na ladeira do portão traseiro, enquanto pensa em como quer confirmar que um perdedor patético como Onoda nunca poderia usar uma bicicleta de passeio para andar em uma estrada assim. Onoda tenta dar a desculpa de que sua bicicleta não está consertada, mas nada funciona com Imaizumi. Ele então decide dar uma rejeição direta, e Imaizumi diz a ele que se juntará ao seu clube de anime caso ele perca. Isso anima Onoda, então ele concorda imediatamente em fazer uma corrida 4 dias depois, já que sua bicicleta estará consertada até lá. Mais tarde, Miki encontra o cartaz do clube de anime que Imaizumi está segurando, e como são amigos de infância, ela o incomoda até que ele revele todas as informações sobre sua corrida com Onoda. Depois da escola, ela pergunta ao irmão Kanzaki, que é mecânico de bicicletas, se alguém pode vencer uma corrida em uma bicicleta de mamãe e se é possível andar de bicicleta da escola até Akihabara. Ele diz claramente não a ambas as perguntas dela, e 4 dias depois, tanto Onoda quanto Imaizumi chegam ao local da corrida. Imaizumi diz a ele que dará uma vantagem de 15 minutos no percurso de 5 km e um grupo de garotas junto com Miki vem assistir a partida. Miki diz a Onoda que ele pode parecer legal se vencer, o que realmente o motiva, e a corrida deles começa enquanto Onoda avança primeiro. Imaizumi espera atrás enquanto Onoda pedala à frente e lentamente começa a ganhar velocidade. Devido ao ciclo computador que Imaizumi lhe deu, ele percebe que sua velocidade está em torno de 25 km por hora, algo que nunca notou enquanto pedalava antes, e após 10 minutos ele chega à base da ladeira. Ele decide seguir em frente em vez de esperar por Imaizumi, enquanto todas as fãs de Imaizumi o importunam para começar a corrida cedo para que ele não perca. Finalmente, quando passam 15 minutos, ele acelera em direção à escola e passa por todos a uma velocidade muito rápida. Onoda sobe lentamente a colina e pensa que Imaizumi pode ter dificuldade em alcançá-lo, mas para sua surpresa, Imaizumi o alcança em apenas 10 minutos e até passa por ele, o que o choca. Miki e as garotas andam com Kanzaki para ver o resultado da corrida e encontram Onoda no caminho, que lhes diz que Imaizumi já o ultrapassou. Ele parece desanimado, então Miki decide ajudá-lo. Ela ajusta a altura do selim da bicicleta dele e informa que uma boa altura pode ajudá-lo a usar mais de suas forças. Ele sobe na bicicleta novamente e, surpreendentemente, começa a correr muito mais rápido do que antes. Miki comenta com Kanzaki que Onoda tem uma chance de vencer devido ao seu estilo único de pedalar.
E até mesmo Imaizumi percebe que Onoda tem um estilo de pedalada único, que foca na cadência e na geração de mais rotações. Segundo ele, apenas ciclistas profissionais podem ter esse estilo enquanto Onoda avança e se lembra de que precisa vencer para recrutar Imaizumi para o clube de anime. Ele chega perto de Imaizumi rapidamente, e Imaizumi elogia suas habilidades por ter chegado tão longe. Imaizumi então aumenta sua velocidade e pensa sobre como Onoda não pode aumentar mais suas rotações na sua bicicleta de passeio, mas mais uma vez, para sua surpresa, Onoda aumenta sua velocidade e o alcança. Imaizumi e Miki ambos notam que a bicicleta de Onoda tem uma engrenagem dianteira menor do que o normal, o que significa que ele não pode aumentar sua velocidade sem fazer mais esforço, e Miki comenta que seus pais devem ter colocado uma engrenagem menor na bicicleta para impedi-lo de se aventurar longe. Todos percebem que é muito surpreendente que Onoda tenha conseguido ir a Akihabara toda semana com uma bicicleta assim, e logo Onoda chega ao lado de Imaizumi. Ele fica irritado ao ver um nerd sem noção competindo de igual para igual com ele. Então ele levanta o traseiro e, colocando todo o peso nos pedais, aumenta ainda mais o ritmo. Onoda começa a desacelerar devido à baixa resistência, mas percebe que não quer perder de jeito nenhum. Então se anima e pedala forte, fechando a distância entre eles. Com apenas uma curva restante, Imaizumi aceita o fato de que Onoda tem um talento excepcional devido à força das suas pernas e à sua cadência, e que ele só carece de resistência por causa de menos treino. De repente, ele passa por uma lacuna em uma tampa de esgoto, o que o faz tropeçar e sua velocidade diminui, então Onoda aproveita essa chance para alcançá-lo. Imaizumi grita para Onoda porque ele está se esforçando tanto já que ele nunca pode ganhar, e Onoda responde que quer reviver o clube de anime, pois não tem amigos. No final, Imaizumi vence a corrida por alguns passos e Kanzaki dá a Onoda um pouco de água para revivê-lo. Miki e Kanzaki elogiam suas habilidades e dizem a ele como sua bicicleta tem uma marcha mais curta do que as bicicletas normais. Os membros do clube de corrida de bicicletas que também estavam assistindo a corrida discutem a corrida, e Onoda pedala de volta para sua casa enquanto pensa em como Imaizumi nunca se juntará ao clube de anime agora. No dia seguinte, Imaizumi diz a ele para ficar com o ciclocomputador e pede para ele se juntar ao clube de ciclismo, já que ele tem as habilidades para isso. Onoda hesita, pois não gosta de clubes atléticos, e Imaizumi diz para ele entrar no clube se tiver a determinação de vencer e correr mais rápido que todos os outros. Depois, os colegas de classe de Imaizumi comentam sobre como ele é distante, então Onoda o defende na frente deles. Depois da escola, ele pedala para Akihabara mais rápido do que antes devido ao selim levantado, e um cara aleatório elogia sua bicicleta em Akihabara. A pessoa aleatória chamada Naruko arrasta Onoda por uma loja de brinquedos e até pede dinheiro emprestado a ele para comprar um boneco de ação. Ele revela que se mudou recentemente de Osaka, por isso não conhece ninguém, e chama Onoda de cara legal por ajudá-lo. Ele também diz que Osaka está cheia de fábricas de bicicletas, já que todo mundo anda de bicicleta lá, e que pode perceber, olhando para a bicicleta enferrujada de Onoda, que ele é parceiro dela há muito tempo. Naruko então começa uma conversa com um cara chamativo que tem um carro elegante e o homem chamativo joga uma bituca de cigarro na bicicleta de Onoda, o que irrita Naruko. Ele diz para ele pedir desculpas ao Onoda, e quando Onoda tenta pará-lo, ele até grita com ele para cuidar mais da sua bicicleta. O cara chamativo vai embora mesmo quando Naruko tenta persegui-lo, e Onoda percebe que Naruko é realmente um cara legal, então o convida para passear por Akihabara. Naruko recusa a oferta e diz que está voltando para Chiba, então Onoda se oferece para ir com ele. Eles então andam de bicicleta juntos, e no caminho, Naruko avista o carro chamativo novamente, então começa a persegui-lo em sua bicicleta. Ele entrega um capacete para Onoda usar, e ambos começam a perseguir o carro na rua, para a preocupação de Onoda, já que ele está acostumado a andar de bicicleta apenas na calçada. Para a surpresa de Naruko, Onoda pedala muito forte e o ultrapassa na estrada, então ele decide mostrar suas próprias habilidades, e Onoda diz que não consegue pedalar mais rápido. Naruko percebe que a bicicleta de mamãe de Onoda, além da marcha pequena, está atrapalhando sua velocidade, mas ele também nota outra marcha adicional instalada na bicicleta de Onoda para aumentar sua velocidade. Após a corrida com Imaizumi, Miki instalou uma segunda marcha na bicicleta de Onoda para ajudá-lo nas corridas de estrada, e no presente, Naruko comenta que alguém realmente deve querer que ele entre no mundo das corridas. Sob a instrução de Naruko, Onoda muda suas marchas e acelera à frente de Naruko em um instante. Ambos começam a se aproximar do carro chamativo, mas ao chegarem a uma ponte, um vento forte começa a soprar, o que atrapalha o ritmo de Onoda. Naruko diz para ele colocar sua bicicleta atrás da dele para formar um vácuo, o que é comum no mundo do ciclismo. Segundo ele, isso pode ajudar a bloquear o vento, então Onoda segue seu conselho e aproxima sua bicicleta da de Naruko, o que para o vento. A velocidade deles aumenta coletivamente, e quando se aproximam do carro, Onoda troca de marcha e acelera até o carro. Ele percebe que realmente gosta do vento no rosto, e em vez de entregar a bituca de cigarro para o cara do carro, ele até ultrapassa o carro com sua bicicleta.
No dia seguinte, Onoda percebe que está com muita fome, apesar de ter comido normalmente. Ele então corre para a cafeteria da escola para comprar pão, mas continua sendo empurrado enquanto os outros alunos acabam comprando todo o almoço. Ele encontra Naruko, que também está disputando o almoço, e Naruko mais tarde lhe diz que também se juntou a Soroku porque tem um clube de corrida de bicicleta. Ele conta a ele como teve uma corrida algum tempo atrás e fala sobre várias coisas da corrida de bicicleta, o que anima Onoda. Ele diz que o final da corrida é sempre muito gratificante e que uma única corrida consome até 5.000 calorias também, o que faz Onoda perceber que está com mais fome ultimamente devido ao aumento do ciclismo. Ele diz a Onoda que ele seria muito bom no ciclismo, então deveria experimentar, e até Onoda começa a pensar que deveria entrar em um clube atlético assim, mas quando ele tenta chutar uma bola de futebol, cai imediatamente. Vendo isso, Naruko o convida depois da escola na base da ladeira traseira, e quando Onoda chega lá, ele se depara com o clube de corrida de bicicletas subindo a colina em alta velocidade. Até Imaizumi fica para trás deles, e Naruko então diz a ele que andar de bicicleta não requer muito atletismo como os outros esportes, porque a bicicleta é que faz a maior parte do esporte, então a pessoa só precisa pedalar bem para ser boa nisso. Os membros do clube de ciclismo discutem como vão fazer uma cerimônia que fará todos os jogadores patéticos do primeiro ano saírem. Onoda tem um pneu furado no caminho de volta, e Kanzaki, de alguma forma, acaba pegando-o. Ele diz a ele que o clube de ciclismo está visando vencer o Inter-High este ano, e que a maioria dos membros nem conseguia subir a ladeira durante o primeiro ano. Ele então lhe dá um guia sobre ciclismo, e no dia seguinte, Naruko revela que vai se juntar ao clube no mesmo dia. Onoda diz a ele que decidiu entrar no clube e que quer ver se uma pessoa patética como ele realmente tem potencial. Eles dois visitam o clube de ciclismo com outro colega de classe, que não para de falar sobre ser um profissional de bicicleta, e Naruko e Imaizumi se encontram oficialmente no clube também. Imaizumi percebe que Onoda é realmente azarado se ele está se juntando naquele dia específico. E Kinjo, o capitão, diz a todos os novos membros que todos vão correr em um percurso de 60 km em breve. Alguns novos membros começam a surtar, enquanto Onoda fica feliz por correr novamente com Imaizumi e Naruko. Naruko e Imaizumi trocam provocações sobre quem vai ganhar a corrida, e os outros saem correndo para se preparar para a corrida. Kinjo comenta que 2 jogadores serão escolhidos para o torneio Inter-High com base no resultado da corrida. Alguns repórteres se reúnem na instalação de treinamento de bicicleta da Academia Hakone, já que a Academia Hakone foi a vencedora do torneio Inter-High do ano passado. Enquanto isso, Onoda começa seu aquecimento colocando sua bicicleta em rolos, o que surpreende a todos, já que é difícil pedalar em rolos com uma bicicleta de passeio. Kanzaki fica preso no trânsito, e Kinju diz a Onoda que ele não pode ter equipamento e suprimentos adequados, então ele é azarado. Onoda não se importa com isso, já que sempre andou de bicicleta de mamãe. E antes da corrida começar, Kinju diz a todos os alunos do primeiro ano que eles seguirão atrás deles em uma van para pegar qualquer jogador que não consiga terminar a corrida. A corrida começa, e na primeira fase, todos pedalam pela cidade e seguem Imaizumi de acordo com as instruções de Kinju. Um dos ciclistas começa a correr à frente, mesmo que Kinju tenha dito a todos para seguirem Imaizumi dentro dos limites da cidade, e ele declara que quer vencer a qualquer custo. Outro jogador incita Imaizumi a aumentar o ritmo, e até o acusa de pedalar devagar por causa de Onoda. Então Imaizumi explica a ele que estão começando devagar de propósito para aquecer, e que a corrida real começará quando chegarem ao campo. Os outros acham que todos ficarão para trás assim que Imaizumi chegar ao campo. E Naruko aconselha Onoda a não desistir, já que a corrida apenas começou. Ele diz a ele que surgirá uma oportunidade ao longo do percurso da corrida que só ele pode agarrar, então ele deve esperar por ela. Os ciclistas começam a aumentar a velocidade lentamente, enquanto Kanzaki pega os membros seniores e eles avançam para seguir todos os ciclistas. À medida que os ciclistas se aproximam do campo, Naruko e Imaizumi mudam de marcha e aceleram à frente de todos, pois a verdadeira corrida deles começa. Naruko acelera primeiro e Imaizumi muda de marcha para alcançá-lo. Onoda também muda para a marcha externa para aumentar sua velocidade, mas em um segundo todos os outros membros passam por ele. Eles explicam a ele que suas bicicletas têm 20 marchas, o que lhes permite controlar o movimento facilmente, enquanto a bicicleta dele tem apenas 2 marchas, o que o impede de competir com eles. Para testar a teoria, eles até dizem para ele correr com eles até uma máquina de venda automática à distância. Naruko e Imaizumi discutem como Onoda não pode alcançá-los, especialmente com sua bicicleta de passeio, que não é feita para velocidade. Enquanto isso, os outros jogadores passam por Onoda, e quando ele tenta pedalar com muita força, a corrente se solta, fazendo com que ele caia. A van de resgate chega, então ele começa a pedalar novamente para evitá-los, mas acaba caindo de novo. Kinju e Miki entregam a bicicleta de corrida que trouxeram para ele e dizem para ele não perder a esperança, já que agora ele ainda pode correr com a bicicleta de corrida. Onoda fica esperançoso novamente, e diz a si mesmo que pode fazer mais amigos com a ajuda de sua bicicleta. Ele sobe na bicicleta de corrida e começa a pedalar, embora seja a primeira vez em uma bicicleta assim. Sua velocidade continua aumentando e ele diz a si mesmo que pode correr com todos os outros com a ajuda de uma bicicleta assim. A corrida continua enquanto Imaizumi e Naruko entram na montanha após passarem pelo campo.
Os outros seguem atrás deles, e logo Onoda também entra na montanha. Um transeunte observa que Onoda era o ciclista mais rápido entre todos os ciclistas, e até os membros do clube comentam como Onoda não está diminuindo a velocidade, mesmo subindo a colina. Ele ultrapassa o primeiro jogador e depois o segundo, o que os surpreende, já que pensavam que ele era apenas um iniciante. Onoda se inclina para baixo ao fazer curvas, o que faz os pedais da bicicleta tocarem o chão, mas ele não percebe isso e continua correndo à frente. Os membros do clube discutem como sua técnica é um desastre, mas ele ainda corre com tanta paixão. Onoda então passa pelo jogador chamado Kuwada, que havia quebrado as regras no início, e isso frustra Kuwada, que começa a reclamar por estar ficando para trás. A área das Montanhas Profundas começa, na qual Onoda não diminui a velocidade, e os membros discutem que Onoda nunca conseguirá alcançar Imaizumi e Naruko, já que ele está 8 minutos atrás deles. Outro membro sênior chamado Makishima comenta que ele terá que aumentar ainda mais sua velocidade para alcançar a dupla. Kinju instrui Kanzaki a dirigir até Onoda, e então entrega sua garrafa de água para ele. Ele diz para ele prender na bicicleta e solta uma verdade, dizendo que ele nunca alcançará Imaizumi e Naruko a essa velocidade. Onoda argumenta que vai pedalar mais rápido, mas Kinju diz que devido à sua resistência limitada, ele não conseguirá terminar a corrida mesmo que pedale mais rápido. Ele diz a ele que fez uma grande conquista até agora ao chegar em terceiro na corrida, e então diz para ele escolher se quer desistir ao perseguir Imaizumi e Naruko ou se quer chegar apenas na terceira posição. Onoda decide instantaneamente perseguir os outros dois jogadores, então Kinju o aconselha a aumentar sua cadência em 30 rotações por minuto se quiser ter sucesso. Onoda começa a pedalar ainda mais rápido e Kinju aconselha Kanzaki a continuar seguindo ele em vez de ir para trás. Os outros comentam como Onoda será o maior iniciante na história do ciclismo se ele conseguir isso. Naruko começa a desacelerar ligeiramente enquanto ambos sobem a colina, e ele diz a Imaizumi que está apenas desacelerando por causa dele. Ele pensa consigo mesmo como Imaizumi não sabe que ele não é bom em andar de bicicleta em montanhas e como ele está estudando-o tão atentamente. Ele percebe que Imaizumi está pedalando a poucos metros dele para avaliar suas habilidades, enquanto Imaizumi pensa em como o caminho vai mudar para uma descida, então ele deve mudar suas táticas em breve. Ele acelera à frente de Naruko, então Naruko também se torna competitivo e ambos começam a competir seriamente um contra o outro. No caminho, eles encontram um estrangeiro que os incentiva animadamente, e ambos param quando ele de repente cai. Eles o ajudam a se levantar e ele aconselha Naruko a focar mais nos músculos das costas. Ele também aconselha Imaizumi a focar na pedalada, e ambos percebem que ele deve ser o treinador deles. Ele lhes diz que outro garoto está se aproximando de bicicleta, então ambos sobem em suas bicicletas e continuam correndo. Onoda finalmente alcança Imaizumi e Naruko e grita para eles pedalarem juntos com ele. Todos pedalam juntos enquanto Kanzaki pega o treinador do clube e todos se maravilham com as habilidades de Onoda, já que ele realmente conseguiu alcançá-los. Kinju comenta que sua verdadeira batalha começou agora, já que o caminho à frente será uma luta para ele. Naruko e Onoda aceleram e Imaizumi decide entrar no jogo deles, mesmo sabendo que é ineficiente acelerar nesta parte da corrida. Onoda se enrosca nos galhos das árvores e até bate nas rachaduras da estrada, o que faz Naruko perceber que ele deve ter corrido direto até eles. Imaizumi também percebe que Onoda não tem um bom ritmo, e Naruko fica animado, então ele muda sua postura e começa a subir a colina correndo ainda mais rápido. Isso surpreende Imaizumi, que pensava que Naruko era ruim em subir colinas, e Naruko se lembra de como costumava praticar corridas na Montanha Roko para superar sua fraqueza. Imaizumi também muda suas marchas, já que não quer perder para um tagarela, e corre para alcançar Naruko. Para surpresa de ambos, Onoda não fica para trás. Na verdade, ele mantém o ritmo deles enquanto sorri o tempo todo. O treinador aponta que a razão pela qual Onoda é tão encantador é porque ele se diverte ao pedalar, e até Imaizumi percebe que não deve subestimar muito Onoda, senão ele vai perder. Ele aumenta sua velocidade em 10%, enquanto Naruko percebe que o caminho vai ficar mais íngreme em breve, por isso começa a diminuir a velocidade. Como ele é um velocista, não consegue subir adequadamente em caminhos íngremes, então começa a desacelerar e Onoda desacelera para acompanhá-lo. Naruko diz para ele seguir em frente e que os ultrapassará quando chegarem a um terreno plano. Ele até agarra a mão dele para passar seu espírito e Onoda avança para alcançar Imaizumi. Os outros acham que Onoda pode até ultrapassar Imaizumi com base em sua cadência aumentada, mas Kinju aponta que Onoda nunca pode vencer Imaizumi, pois lhe faltam algumas qualidades básicas para se tornar um escalador. Onoda lembra que Naruko lhe disse que quem chega primeiro ao pico da montanha é chamado de Rei das Montanhas e ganha uma camisa especial. Enquanto isso, Imaizumi aumenta sua pedalada, mesmo que isso não seja algo que ele normalmente faria. Miki lembra como ele e Imaizumi se conheceram quando eram crianças, e como ele costumava ser um jogador mimado, mas logo começou a mudar e se tornou calmo e controlado. Ela percebe que sempre que ele corre com Onoda, ele fica animado como nos velhos tempos.
E Onoda se lembra de que tem que ultrapassar Imaizumi a qualquer custo. Ele aumenta sua cadência em 30 rotações por minuto a mais e alcança o lado de Imaizumi. Sakamichi e Imaizumi correm lado a lado, e com apenas 500 metros restantes para o fim, eles ativam seu modo Super Saiyan 3. Naruko lamenta não ver o rosto de Imaizumi, enquanto Onoda lembra. Lembra-se de como Naruko lhe disse para usar um truque secreto no final, clicando 2 vezes na alavanca de câmbio. Kinju comenta que Onoda ainda carece de algo específico necessário para vencer, e com apenas algumas centenas de metros restantes, Imaizumi se levanta do selim para aumentar sua velocidade. Nesse momento, Onoda também começa a sorrir ao lembrar do conselho de Naruko de que ele deveria trocar de marcha no momento em que Imaizumi se levantasse do assento. Onoda troca 2 marchas e se levanta para fazer um movimento de dança, assim como Imaizumi. Isso surpreende a todos, já que não é um movimento de iniciante e Onoda aprendeu em pouco tempo. Ele ultrapassa Imaizumi através do dancing, o que motiva Imaizumi, e ele também acelera. Ambos colidem um com o outro, mas Onoda recupera o equilíbrio e coloca todo o seu esforço para ultrapassar Imaizumi. Ele se lembra do conselho de Naruko, dizendo-lhe para colocar todo o seu suor e lágrimas para vencer Imaizumi. Então ele grita como um Banshee e pedala ainda mais forte enquanto Imaizumi se lembra de todas as suas lutas no passado. Então ele também pedala mais forte. No último momento, Onoda grita sua música de anime favorita chamada Princess como um nerd certificado e cruza o pico da montanha alguns passos à frente de Imaizumi, o que o torna o rei da montanha no jargão do ciclismo. Todos os outros celebram seu sucesso em vencer a etapa da montanha, que parecia inacreditável desde o início. E Imaizumi diz a si mesmo que ainda precisa alcançar algo. Ele avança enquanto Onoda começa a sentir tontura e cai da bicicleta devido à falta de resistência. Os veteranos correm para o lado dele, e Miki diz que ele venceu Imaizumi no pico da montanha. Um veterano chamado Tadokoro diz que ele precisa se levantar para chegar à linha de chegada, enquanto Kinju levanta Onoda e diz para ele descansar, já que sua corrida terminou agora. Ele até tem dificuldade para andar, e quando percebe sua bicicleta caída, ele rasteja em direção a ela e começa a surtar como um homem falido. Naruko então dá um high five em Onoda quando ele cruza o pico da montanha e diz para deixar a corrida com ele. O treinador então diz para ele trocar para a camisa de rei da montanha para não pegar um resfriado, e dá a ele uma sabedoria boba de que ele acabou de dar a eles uma verdadeira corrida de estrada. Ele mostra a paisagem do topo da montanha e pergunta se ele se divertiu pedalando, então Onoda diz que foi muito divertido. Todos eles então voltam a andar na van de Kanzaki para seguir os outros corredores e encontram Naruko, que alcançou Imaizumi. Naruko e Imaizumi correm lado a lado e Kinju diz a Onoda para se tornar mais forte através da prática, para que ele possa se juntar a eles na próxima vez. Finalmente, a corrida termina com Imaizumi vencendo, e ambos desabam no chão de exaustão. Onoda decide praticar mais e pedalar mais para alcançar o nível de Imaizumi e Naruko. No dia seguinte na escola, os músculos de Onoda doem por todo o corpo, mesmo quando ele anda, e Miki diz a ele que não há o que fazer, já que ele se esforçou tanto. Ela o lembra de seu feito extraordinário de alcançar o pico da montanha primeiro, e diz para ele ter confiança em suas habilidades. Outro aluno do primeiro ano, chamado Tsujimoto, que chegou em terceiro, começa a exibir suas habilidades inexistentes, e a amiga de Miki, Aya, percebe que Onoda está mais confiante do que antes. Imaizumi se encontra com Kinju e informa que um aluno do primeiro ano chamado Kawada desistiu. Kinju então diz a ele que é responsável por todos os alunos do primeiro ano. Enquanto isso, Naruko reclama por ter perdido para Imaizumi e promete treinar mais para vencê-lo. Onoda pratica ciclismo de manhã cedo, e Naruko também se junta a ele após terminar seu treino matinal. Ele conta como começou a treinar e praticar para vencer Imaizumi, e depois de pedir para não revelar isso a Imaizumi, ele vai embora. Logo, Imaizumi também se junta a Onoda e diz que tem treinado secretamente para derrotar Naruko. Ele diz para não revelar isso a Naruko e também para não pular o treino de hoje conforme as instruções de Kinju. Depois, Naruko e Onoda se encontram na sala do clube, onde encontram um buraco enorme atrás de um dos cartazes. Makishima diz a eles que fez o buraco e vai embora. Durante o treino mais tarde, Kinju anuncia que cada aluno do primeiro ano será agrupado com outro jogador, e eles correrão juntos ao redor da escola. Naruko corre com um aluno do terceiro ano chamado Tadokoro, que usa sua força muscular para competir com ele, enquanto Imaizumi compete com o próprio Kinju e luta para alcançá-lo. Ele se esforça ao máximo, mas para sua surpresa, Kinju assume a liderança facilmente. Onoda é agrupado com Makishima, que também é um alpinista como ele, e antes de começarem, Makishima tenta acalmá-lo. Eles ambos começam a corrida, e Makishima aconselha-o a ir devagar, já que podem competir na subida final. Ele então tenta fazer uma conversa casual com Onoda, que acha Makishima realmente assustador e desinteressado nele. Ambos chegam à subida final e Makishima acelera, mas percebe que Onoda está realmente com medo dele, por isso não está pedalando corretamente. Ele tenta fazer uma conversa casual com ele e depois diz para seguir seu ciclismo. Makishima então faz um estilo de dança muito incomum para subir a montanha, o que motiva Onoda, então ele corre atrás dele.
Ele elogia o estilo de ciclismo dele e tenta copiá-lo, mas cai. Ele continua tentando copiar, mas cai novamente. E Makishima compartilha sua história triste de que, durante seu primeiro ano, todos os veteranos costumavam corrigir seu estilo de ciclismo, então ele decidiu aperfeiçoar seu próprio estilo para conquistar com a escalada de montanhas. Ele aconselha Onoda a focar também no seu estilo de alta cadência, e depois Makishima revela que fez um buraco na parede para esconder seu registro de treino, que ele costumava escrever na parede. Durante as corridas individuais, Naruko perde para Tadokoro e pede para correr novamente com ele. Ele perde de novo, então pede para correr com ele novamente. No dia seguinte, Naruko conta aos outros que correu 10 voltas com Tadokoro, das quais venceu apenas nas 2 últimas porque Tadokoro estava cansado. Até mesmo Imaizumi correu 3 voltas com Kinju, e Sugimoto diz a ambos para irem às compras com ele depois da escola. Imaizumi então vai à sala deles e diz que as preliminares de Shiba estão acontecendo em breve, o que determinará os representantes de Shiba para o torneio Inter-High. Onoda falta à escola com Imaizumi e Naruko para ir ver as preliminares, e como ele está novamente com sua bicicleta de mamãe, os dois carregam sua bicicleta. Eles chegam ao percurso de Makuhari, onde o primeiro grupo já começou a dar voltas no circuito. Como a corrida total é de 50 km, os alunos do primeiro ano assistem enquanto 2 outras equipes escolares lideram a corrida. E após 50 segundos, a equipe de Sorroku passa por eles. Todos eles também notam os alunos do primeiro ano, então Tadokoro grita para Naruko prestar atenção. Ele grita que eles vão ganhar a corrida por 1 minuto, o que os surpreende, já que a equipe já está muito atrás. Logo, a equipe líder de Kazuha East percebe que a equipe de Sorroku está se aproximando, então eles tentam acelerar, mas Tadokoro chega lado a lado e os intimida a se afastarem. Ele usa um poder extraordinário para abrir caminho e toda a equipe o segue, o que faz os membros de Kazuha perceberem que estão enfrentando o famoso movimento de Sorroku chamado O Trem Bala. Kinju deseja-lhes boa sorte para o próximo ano e eles ultrapassam Kazuha East com suavidade de manteiga. Logo, a rodada final é anunciada e desta vez a equipe de Sorroku lidera a corrida. Depois, os alunos do primeiro ano ouvem o anúncio de que Sorroku venceu, enquanto Onoda percebe que os alunos do terceiro ano nem precisam mais deles. Naruko se levanta para treinar, já que não consegue nem vencer Tadokoro neste momento. E até Imaizumi se levanta para treinar para destronar Kinju da posição de As. Ambos começam a discutir e então dizem a Onoda que precisam derrotar os alunos do terceiro ano antes que se formem. Logo, os alunos do terceiro ano se juntam a eles e Imaizumi pergunta por que não lhes contaram sobre as preliminares. Eles dizem que muitas outras escolas também vieram assistir a partida para coletar dados para o Inter-High, então não queriam revelar a força dos outros membros para que possam usá-los no futuro. Enquanto isso, alguém liga para Midosuji e conta sobre a performance da equipe de Sorroku, e como é nojento que eles tenham apenas uma pequena equipe de 3 membros. Mais tarde, os veteranos dizem aos calouros que, como o torneio Inter-High é em 2 meses, eles vão fazer uma viagem de treinamento de um dia para o outro. A equipe de ciclismo da Academia Hakone fica sabendo da vitória de Sorroku, enquanto seu membro do primeiro ano, Minami, pratica ciclismo nas colinas. A equipe de Sorroku vai para um centro esportivo em Izu, onde podem praticar o quanto quiserem, e Onoda fica enjoado no caminho. Como tem um cronograma rigoroso, a equipe deixa Onoda na beira da estrada para que Kanzaki possa buscá-lo mais tarde, enquanto eles seguem para Izu sem ele. A carteira de Onoda também fica no ônibus e ele desmaia na estrada por não ter água. Mas nesse momento, Minami de Hakone o encontra. Ele lhe dá água para beber e até percebe que ele é ciclista pela forma como Onoda engole a água. Ele revela que adora pedalar nas colinas, já que cresceu nas montanhas, e se apresenta. Ele entrega sua garrafa a Onoda e depois corre para ir à escola. Toda a equipe chega ao centro esportivo, onde todos os alunos do primeiro ano são agrupados em uma sala, e Imaizumi diz a todos para se prepararem logo. Eles então visitam o percurso de corrida, que está cheio de ladeiras, colinas e altos e baixos. Onoda se lembra das palavras de Manami, enquanto olha para todas as colinas, e pensa em como quer andar de bicicleta com ele. Kinju diz à equipe que 3 dos membros do clube não vieram com eles intencionalmente devido ao treino brutal do ano passado. Kinju então dá a todos luzes para pedalar à noite, e diz para pedalar em 1000 km nos próximos 4 dias. Ele também modifica as bicicletas de alguns membros e diz a Naruko que removeu seus guidões, o que dificulta para ele se mover em alta velocidade. Ele também remove as marchas da bicicleta de Imaizumi, o que significa que ele tem que pedalar com uma marcha fixa, e ele também modifica a bicicleta de Onoda, mas não o informa. Quando todos começam o treino, Imaizumi e Naruko têm dificuldade para pedalar como de costume, enquanto Onoda percebe que não consegue subir adequadamente na sua bicicleta. Kinju diz que os alunos do primeiro ano estão fora do torneio Inter-High se não conseguirem terminar o treino, mesmo com suas bicicletas modificadas. E quando Naruko e Imaizumi terminam suas voltas iniciais, percebem que pode ser impossível treinar nessas condições. Onoda luta para pedalar sua bicicleta na subida e até mesmo Sugimoto, o homem menos talentoso da equipe, passa por ele. Makishima o avista, então para e diz a ele que Kinju modificou sua bicicleta. Quando ele ainda não percebe nada incomum sobre sua bicicleta, Makishima revela que sua bicicleta tem pneus muito pesados, o
o que não só prejudica suas habilidades de escalada, mas os pneus também não rodam adequadamente porque são muito velhos. Ele o aconselha a parar de reclamar e a superar seu obstáculo de uma vez por todas para ter sucesso no futuro. Ele também o aconselha a reduzir 2 marchas, o que facilita pedalar em um ritmo lento. O primeiro dia de treino termina com Imaizumi e Naruko completando 250 km, enquanto Onoda completa apenas 165 km. No segundo dia da viagem de treinamento, Makishima se levanta cedo, antes dos alunos do primeiro ano, para se preparar e conversa com Kinju sobre o desempenho deles até agora. Mais tarde, Tadokoro come como se fosse seu último dia na Terra, e força Onoda a comer mais também devido ao treinamento intenso. Kinju então aconselha os novatos a planejarem seus intervalos de acordo com suas habilidades e revela que planeja começar a pedalar 30 minutos depois deles, já que ele é legal assim. Naruko e Imaizumi começam a pedalar juntos, e ambos trocam provocações sobre perderem como um bando de crianças de 2 anos. Onoda faz sua primeira pausa ao completar 250 km, e Sugimoto lhe dá gelatinas de calorias para se reabastecer. Até Tadokoro faz uma pausa com eles enquanto Naruko e Imaizumi continuam pedalando no calor intenso. Eles se provocam como sempre, e Imaizumi diz a Naruko para fazer uma pausa antes dele. Nesse momento, ele acidentalmente deixa sua garrafa de água cair e ao se abaixar para pegá-la, quase cai devido ao cansaço. Naruko pega a garrafa de água dele e Onoda diz que vai vencer contra ele e todos os outros, apesar da bicicleta modificada e do calor, então ele deve parar de sentir pena dele. Naruko joga a garrafa de água fora e logo eles retomam o treinamento. Eles continuam o treinamento junto com Onoda até tarde da noite, e depois todos tomam banho juntos. Naruko quase adormece, e Onoda até se afoga na água do banho de tão exausto, então Naruko tem que salvá-lo. Todos então encontram Kinju, que lhes diz que receberam uma oferta de entrevista de uma revista famosa, que quer entrevistar um atleta de cada equipe participante do Inter-High. Ele pergunta a Naruko se ele quer dar a entrevista, já que gosta de se destacar, mas Naruko recusa a oferta e diz que só quer se concentrar em treinar duro. Na escola secundária Kyoto Fushimi, Mitausuji ordena ao capitão, Ishigaki, que dê a entrevista. Ishigaki lembra-se de como no passado, Mitausuji entrou no clube e anunciou com uma cara feia e assustadora que ele seria o as da equipe. Ele desafia Ishigaki para uma corrida, já que ele era o antigo as, e depois o derrota com uma diferença de 3 minutos, usando uma bicicleta emprestada. Ishigaki o aceita como o novo as e diz à equipe que precisa de 6 jogadores no time para que possam vencer todos os eventos no torneio Inter-High e esmagar os jogadores da Academia Hakone. No presente, na Academia Hakone, seus jogadores também participam da entrevista enquanto um jogador deles, Touko, provoca Makishima ao telefone. Touko pensa sobre como Mal pode esperar para vencer Makishima durante o torneio Inter-High. A equipe então faz uma entrevista com os repórteres, e o capitão Fukutomi diz a eles que todos os membros da equipe são ases. Mais tarde, Todo diz a Manami para visitar o centro esportivo, onde Soroku está treinando para testemunhar o estilo único de ciclismo de um dos membros lá. Na manhã seguinte, Onoda se levanta mais cedo do que todos e se prepara para começar o treinamento. Ele começa a pensar em como é o membro mais lento, já que só completou 390 km, mas lembra-se de focar apenas no seu treinamento e nada mais. Ele começa suas voltas e continua fazendo-as, mesmo que todos os outros ainda estejam dormindo. Kinju o encontra correndo voltas e percebe que Onoda ficou mais rápido, apesar dos pneus pesados em sua bicicleta. Até Onoda percebe que está terminando suas voltas mais rápido do que antes, e ele percebe que seu corpo está se acostumando aos pneus pesados. Ao chegar a uma colina, ele muda uma marcha para cima para que possa terminar suas voltas mais rápido e completar seus 1000 km a tempo. Ele sobe a colina e começa a pensar em como é divertido, mas então percebe outra pessoa andando de bicicleta cedo pela manhã. Ele começa a perseguir a bicicleta e logo percebe que é Manami, que lhe deu água antes. Ambos se cumprimentam e Manami revela que está ali para observar a equipe de Soroku e que entrou sorrateiramente pela parte de trás. Ele revela que é de Hakone, que venceu o torneio Inter-High no ano passado, e então pergunta a Onoda se ele está participando do Inter-High. Onoda hesita em responder, pois não tem certeza sobre sua participação, e então pede a Manami para correr com ele até o topo da colina. Ambos começam a correr juntos e, enquanto Manami avança, Onoda pedala mais forte para acompanhá-lo. Manami avança e novamente Onoda pedala mais rápido para alcançá-lo. Manami logo percebe que a força de Onoda é sua cadência e que ele pode facilmente alcançá-lo, embora seja lento para começar. Ele também pensa consigo mesmo que encontrou o escalador interessante de que Tudu estava falando e que acha Onoda realmente interessante, já que ambos têm estilos de escalada semelhantes. Faltando apenas alguns metros para o topo da colina, Onoda diz a ele que devolverá sua garrafa de água se vencer e começa a aumentar sua velocidade para ultrapassá-lo. Manami também percebe que Onoda não está usando sapatos de corrida, o que ajudaria na pedalada, e começa a levar Onoda mais a sério, então acelera. Ele acaba vencendo a corrida e Onoda mais tarde elogia suas habilidades como uma fã apaixonada.
Manami pensa em como os sapatos de corrida se prendem ao pedal, o que aumenta a velocidade do ciclista, e ele até nota os pneus pesados na bicicleta de Onoda. Ele diz para ele devolver sua garrafa no torneio Inter-High durante o verão e até faz uma promessa antes de sair correndo. Mais tarde, Naruko e Imaizumi acordam e se apressam para começar a praticar. Os veteranos assistem a toda a dramatização enquanto Manami discute o novo escalador com Toudu. Ambos percebem que Manami observou alguém além de Makishima, e Onoda diz a si mesmo que precisa chegar ao Inter-High para competir com Manami. O terceiro dia de treinamento continua enquanto Onoda reflete sobre o fato de que nunca pensou em participar do Inter-High antes. Naruko e Imaizumi discutem entre si sobre copiar os estilos um do outro e encontram Onoda no caminho. Onoda pergunta a eles o que pode fazer para participar do torneio Inter-High, o que os surpreende, e Naruko responde que ele mesmo não sabe a resposta. Ele comenta que o pensamento de Kinju é simples e que eles têm que completar 1000 km de treino primeiro para provar a ele que são capazes o suficiente. Isso motiva Onoda, e todos continuam seu treinamento com o objetivo de chegar ao Inter-High em mente. Tadokoro começa a treinar também, e Kinju percebe que todos, incluindo os dois do segundo ano, também se acomodaram, então ele decide fazer algumas mudanças. Em vez de mostrar os quilômetros que cada jogador percorreu, ele muda o sistema de exibição para o número de voltas completadas, o que faz parecer que todos estão competindo em uma corrida. Como esperado, Imaizumi e Naruko aumentam a velocidade para completar mais voltas, e Onoda decide pedalar mais rápido também, já que é a única maneira de superar o obstáculo à sua frente. Os três aumentam o ritmo para começar a cobrir mais voltas gradualmente, enquanto os alunos do segundo ano mantêm seu ritmo constante, já que cobriram mais quilômetros do que os do primeiro ano. Imaizumi declara que vai derrotar os do segundo ano passando por eles, e Kinju diz a Makishima que os membros do segundo ano chamados Teshima e Aoyagi sabem o que é preciso para alcançar e vencer o Inter-High. Ele comenta que os alunos do primeiro ano não podem vencer e subestimarem os do segundo ano. Enquanto isso, Sugimoto percebe que Teshima e Aoyagi estão pedalando muito próximos, com os pneus quase se tocando, o que só é possível devido ao trabalho em equipe perfeito e à coordenação sem esforço deles. Mais tarde à noite, os alunos do primeiro ano finalmente alcançam os do segundo ano durante a 147ª volta, e Imaizumi pede que os deixem passar para que possam ultrapassá-los. Tashima aponta que os alunos do primeiro ano parecem muito cansados, e então ele dá um empurrão forte em Ayagi, que acelera e avança rapidamente. Os outros percebem que os alunos do segundo ano estão usando uma técnica de fuga em que um jogador se distancia do grupo para cobrir mais distância e assim vencer. Ayagi corre 5 km à frente deles e Tashima comenta que eles estavam deliberadamente esperando que eles os alcançassem para mostrar que vão ganhar. Naruko comenta que ainda assim eles vão vencer, e ele tenta avançar, mas Tashima o bloqueia, o que quase faz Naruko cair. Ayagi continua aumentando seu ritmo, enquanto Imaizumi tenta aumentar sua velocidade, e mais uma vez Tashima o bloqueia. Tashima então o provoca chamando-o de jogador de elite, e diz que eles costumavam competir juntos no ensino fundamental, mas ele nunca ganhou enquanto Imaizumi sempre ganhava. Ele continua reclamando por ser uma pessoa comum, então Naruko o ultrapassa na ladeira plana. Nesse momento, eles chegam a uma subida que faz Naruko desacelerar, e Tashima declara que todos eles perderão este jogo em 3 voltas. Naruko não cai na provocação. Em vez disso, ele usa seu movimento de escalada rápida para subir e ultrapassa Tashima. No entanto, Tashima facilmente o alcança e diz que tem conservado a força das pernas para sempre poder bloqueá-lo e persegui-lo. Eles chegam perto do topo, onde Tashima mostra a eles o quão longe a Ayagi se distanciou deles. No passado, Tashima chega na 43ª posição em seu último torneio de ciclismo do ensino médio, e diz a si mesmo que é uma pessoa comum e patética que nem consegue vencer, então deveria desistir. Ele decide parar de pedalar no ensino médio, mas um dia ele encontra a Ayagi que estava pedalando, então começa a conversar com ele e de alguma forma acaba entrando no clube de ciclismo porque sentiu o mesmo espírito em Ayagi também. Ambos não tinham talento extraordinário, então geralmente não conseguiam completar voltas, e logo Kinju lhes diz que não podem participar do torneio Inter-High Tour. Ambos ficam motivados a participar do Inter-High depois de assisti-lo pessoalmente, e como eles são ruins individualmente, decidem se unir para criar estratégias e vencer juntos. Logo, devido às estratégias de Tashima e ao ciclismo de Ayagi, Ayagi começa a vencer as partidas, embora fosse sempre uma vitória conjunta. Logo todos eles chegam a outra colina e Tashima pensa que os alunos do primeiro ano nunca poderão ultrapassá-lo agora. Onoda tenta pensar em um plano para passar Tashima, já que os outros dois continuam falhando, mas seu cérebro de macaco não consegue pensar em nada. Tashima diz a eles que não podem vencê-lo agora, pois é noite, e não é permitido ultrapassar ninguém à noite devido ao risco de se machucar. Ele revela que Kinju irá oficialmente dizer a eles para não ultrapassarem uns aos outros em breve, e que eles têm apenas meia volta para ultrapassá-lo, caso contrário, perderão. Onoda começa a reclamar sobre como ele quer ver Naruko e Imaizumi irem para o Inter-High e que eles devem avançar mesmo que ele próprio esteja muitas voltas atrás.
Ambos dizem para ele parar de usar suas células cerebrais inexistentes e que vão usá-lo para quebrar Tashima, então ele deve apenas se concentrar na cadência. Eles então lhe dão um empurrão que o impulsiona para frente, e ele persegue Tashima com um espírito renovado. Enquanto isso, Tashima, que já havia previsto que isso aconteceria, lembra a si mesmo que a Yagi está se aproximando deles em breve, então ele só precisa aguentar por um tempo. Com base em sua observação de Onoda, ele agora sabe que Onoda só consegue aguentar até 40 segundos quando entra no modo de potência total. Então, quando Onoda aumenta a cadência para andar lado a lado com ele, Teshima decide apenas aguentar por 40 segundos, porque acha que Onoda vai desacelerar depois disso. Ele mantém uma alta velocidade por 40 segundos e pensa que venceu, mas, para sua surpresa, Onoda mantém a alta cadência e o ultrapassa após 40 segundos. Tadokoro faz uma pausa e discute com Kinju como as posições dos alunos do primeiro e segundo ano no final da volta determinarão o vencedor. Teshima fica irritado ao ver Onoda passando por ele, então tenta persegui-lo com suas pernas de aranha, e nesse momento, até Naruko e Imaizumi o ultrapassam. Ele entra em modo de negação ao ver seu plano não funcionar enquanto Onoda quase perde a consciência e Naruko o segura para evitar que ele caia. Ele lembra que todos eles chegarão ao Inter High juntos, enquanto Naruko e Imaizumi pensam sobre como não podem competir com os alunos do terceiro ano com sua resistência atual. Aoyagi se aproxima de Teshima, que lhe diz para deixá-lo para trás, mas Aoyagi responde que irá puxá-lo e que eles chegarão ao Inter High juntos. Aoyagi e Teshima começam a perseguir os calouros juntos com um estilo sincronizado, e Makishima faz uma pausa também para ver o resultado da corrida. Tadokoro declara que os alunos do segundo ano vencerão devido à sua experiência e melhoria no último ano. Enquanto isso, os jogadores chegam à descida, que é a última parte da volta, e que eles têm que percorrer na escuridão. Naruko e Imaizumi se preparam para acelerar ainda mais no escuro, e ao começarem a descer, Onoda começa a sentir medo devido à alta velocidade no escuro. Teshima e Aoyagi mantêm seu movimento coordenado, o que os faz acelerar ainda mais, e Tadokoro se lembra de como ambos permaneceram fortes mesmo quando os outros do segundo ano deixaram o clube. Eles continuam perseguindo os alunos do primeiro ano, e nesse momento, Onoda tropeça em um obstáculo na estrada, o que faz sua velocidade diminuir, e os alunos do segundo ano o ultrapassam. Naruko decide ficar para trás para ajudá-lo, mas Imaizumi o repreende dizendo que ele deve continuar visando a vitória, e que é um campo de batalha no qual eles não podem se dar ao luxo de mostrar fraqueza. Ele lembra que Onoda quer que eles vão para o Inter High, e que, além de sua cadência, outra coisa extraordinária sobre ele é que ele tem uma vontade extraordinária, devido à qual ele persistirá e vencerá. Com apenas 200 metros restantes, Teshima diz a si mesmo para ultrapassar os alunos do primeiro ano, mas para sua surpresa, Onoda se aproxima dele, mesmo que eles o tenham deixado para trás. Onoda até sorri enquanto os persegue, o que assusta Teshima, e Aoyagi grita para ele parar de olhar para trás. Ele lembra que é a última vez que podem ir ao Inter High com Tadokoro. Enquanto isso, a última curva em direção à linha de chegada chega, e todos se preparam para correr mais rápido nos últimos 100 metros. A atmosfera muda quando todos assumem uma postura de dança, e Onoda começa a ficar para trás porque nunca fez uma pose de dança antes. Ele move as mãos para o guidão inferior, o que automaticamente desloca seu peso para baixo e entra em uma pose de dança. De repente, sua velocidade aumenta, então ele alcança os outros e com 100 metros restantes, os alunos do segundo e do primeiro ano correm em direção à meta lado a lado. No último momento, Kinju pensa em como os corredores têm que dar seu sangue, suor e lágrimas nos últimos metros para fazer o sprint final, para que qualquer um deles possa vencer. Todos os alunos do segundo e primeiro ano colidem uns com os outros e forçam seu caminho para a frente, mas no final, os 3 alunos do primeiro ano cruzam a linha de chegada primeiro, com uma distância de apenas alguns passos à frente dos alunos do segundo ano. Eles não param ali, mas continuam pedalando, já que os 1000 km ainda não terminaram, e especialmente porque acreditam que os alunos do segundo ano os ultrapassarão. Enquanto isso, Teshima e Aoyagi desabam no chão e, apesar das câimbras musculares, tentam se levantar para continuar pedalando e participar do Inter High. Finalmente, Tadokoro os para e diz que suas lesões vão piorar se continuarem pedalando, e que ainda tem mais um ano para se aprimorarem e participar do Inter High. Todos choram muito enquanto os alunos do primeiro ano completam mais algumas voltas, e Onoda pensa que pode conseguir terminar os 1000 km. Kinju conta a ele sobre o destino dos alunos do segundo ano, então todos correm para encontrá-los, e Teshima diz que todos devem ajudar os alunos do terceiro ano a vencer o Inter High a qualquer custo. O quarto dia do acampamento começa com chuva, e Imaizumi luta para pedalar devido a problemas na marcha e nos freios. Kinju pensa em como os ciclistas têm que pedalar em todo tipo de clima, seja neve, chuva ou calor escaldante. Logo, Kinju e Tadokoro terminam os 1000 km primeiro, e até Makishima completa essa distância depois de um tempo. À medida que o dia passa, Imaizumi e Naruko ficam com 30 km enquanto Onoda ainda tem 120 km restantes e Kinju declara que todos têm que completar 1000 km antes da meia-noite a qualquer custo.
Onoda continua escorregando na chuva e, em um momento, seu pedal acaba quebrando, fazendo com que ele caia. Naruko e Imaizumi não percebem sua bicicleta quebrada, então Onoda arrasta sua bicicleta para cima e de alguma forma desce a ladeira. Os veteranos também não percebem a condição da bicicleta dele e discutem como ele não pode terminar a distância, já que sua velocidade diminuiu. Teshima encontra Onoda e percebe que seu ritmo diminuiu por causa dos pedais. Ele dá a Onoda seus próprios sapatos de corrida, que podem se prender aos pedais, e diz que ele precisará de menos força agora para pedalar. Onoda se equipa com as novas sapatilhas e Teshima conserta seus pedais. Onoda então começa a pedalar e sua velocidade continua aumentando cada vez mais à medida que ele faz menos esforço para pedalar. Logo o dia passa, e ele cobre as voltas restantes mais rápido do que antes. Com apenas alguns quilômetros restantes, todos torcem por Onoda, e ele também se lembra de como todos o ajudaram e motivaram. Com apenas 10 minutos restantes, Onoda finalmente faz sua última volta ao completar seus 1000 quilômetros, e todos comemoram sua vitória. Onoda vai para a escola um pouco mais tarde do que o habitual e se lembra de como Teshima lhe deu as sapatilhas para praticar, que também podem se prender aos seus pedais. Ele então canta sua música de anime favorita como um otaku estranho e corre para a escola. Na escola, todos falam sobre a famosa dupla Naruko e Imaizumi, que vai para o Inter High no primeiro ano, enquanto Sugimoto diz a Miki que só conseguiu completar 650 km devido à sua condição física. Miki diz à dupla que eles parecem mais fortes, e quando Onoda finalmente os alcança, ela diz a ele que também parece mais forte após o acampamento de treinamento. Ele começa a explicar para ela como só terminou os 1000 km com a ajuda dos outros. Todos eles então fazem aulas de recuperação porque tiveram que faltar às aulas para participar do acampamento de treinamento, e todos continuam pensando no treinamento. Onoda pensa em como ele estava até pensando em treinar enquanto assistia anime. Ele se lembra de como Kinju lhe disse que há muitos pré-requisitos para se qualificar para o torneio Inter High, e que ele só levará o melhor time para o Inter High, assim como o time de Hakone. Antes que ele possa revelar quem está incluído no time, Tadokoro chama Kinju, então ele sai apressado, fazendo Onoda pensar que ele não está no time. Todos os jogadores fazem as aulas de recuperação com muito esforço, e finalmente, na última aula, o treinador entra e diz para irem pedalar para relaxar. Todos saem correndo enquanto Onoda reclama com o treinador sobre ser inútil. O treinador diz a ele que Kinju planeja formar o time mais forte com Onoda incluído, e então entrega a camisa do Inter High para ele vestir. Ele diz que sua imprevisibilidade o torna um trunfo, e Onoda corre para o time com a camisa para confirmar se ele realmente faz parte do time. Kinju confirma esse fato e diz a ele para começar a treinar para o torneio Inter High de uma vez por todas. Kanzaki diz a Kinju que ele teve a ideia certa ao incluir Onoda na equipe. Mais tarde, todos praticam ciclismo, no qual Imaizumi e Naruko ultrapassam Onoda. Tadokoro lembra Onoda de persegui-los, e Onoda começa a sentir o peso das expectativas de todos. Ele continua pensando se será capaz de atender as expectativas de todos, e logo até Kinju se aproxima dele. Ele diz a Kinju que fará o seu melhor e continuará pedalando, mas em sua mente, ele continua pensando demais e complicando as coisas. Por causa disso, sente que não tem força. Todos terminam o treino enquanto Onoda se arrasta lentamente em direção a eles, e todos percebem que Onoda está prestes a cair em uma vala. Onoda não presta atenção ao seu redor, então Kinju acelera em sua direção e o segura antes que ele possa cair para a frente. Ele diz a ele que não precisa dar o seu melhor, já que o ciclismo é um esporte de equipe e que todos trabalharão juntos. A equipe Sohoku então faz uma reunião onde todos gritam alto, e Onoda finalmente começa a sentir que pertence à equipe. Na Academia Hakone, Fukutomi é chamado para assistir à competição, que decidirá a formação deles para o torneio Inter High. E todos discutem como Manami e outro forte aluno do segundo ano chamado Kuroda tem chance de participar no Inter High. Manami foge do representante de classe, que quer que ele entregue folhetos aos outros, e falta às suas obrigações para participar do torneio, que decidirá o sexto e último membro para a equipe final. Os membros discutem como Kuroda também era um atleta no ensino fundamental, enquanto Manami é um membro desconhecido. A corrida começa, e ambos os jogadores mantêm um ritmo lento nas dependências da cidade. Logo, Kuroda começa a acelerar, mas Manami não o segue, o que faz os outros membros pensarem que Manami deve ter a intenção de ultrapassar Kuroda durante a subida da montanha. Manami mantém seu ritmo durante o percurso na cidade, enquanto Kuroda continua à frente, e Fukutomi percebe que Manami está 2 minutos atrás de Kuroda neste ponto, enquanto faltam apenas 10 km para a corrida. O colega de equipe de Manami diz ao representante de classe que Manami está competindo em uma corrida para se tornar o primeiro calouro regular de todos os tempos. No passado, o representante de turma, que também é vizinho de Manami, diz ao Manami doente que ele deveria parar de faltar às aulas, e até o leva para um encontro de ciclismo, já que pedalar não é extenuante como todos os outros esportes. Manami luta muito enquanto pedala com ela, mas ele continua. E embora nunca mais pedalem juntos depois disso, o representante de turma lembra como Manami passou a amar o ciclismo depois. No presente, Manami aprecia sua conexão com a natureza e se sente vivo enquanto pedala subindo as encostas da montanha.
Ele aumenta sua velocidade e logo alcança Kuroda, mas Kuroda o bloqueia para que ele não passe. Kuroda continua bloqueando-o estrategicamente, e até Manami admite que ele é um escalador muito habilidoso. Mas ele diz a Kuroda que em breve o ultrapassará em uma ladeira reta. Nesse momento, uma rajada de vento sopra e Manami aproveita o vento para acelerar. Devido a isso, ele finalmente ultrapassa Kuroda. Manami vence a corrida e se torna o 6º membro da equipe de ciclismo de Hakone, que participará do Inter High. Os calouros de Sorroku visitam a enorme casa de Makishima com Tadokoro, onde ele os avisa para não tocarem em nada. Tadokoro passa pela sua pilha de comida e depois todos assistem a um vídeo de uma corrida de revezamento de estrada que está acontecendo na trilha de Hakone, onde eles terão sua corrida no torneio Inter High. Makishima lhes conta sobre a dificuldade do percurso e como eles têm que competir com 120 corredores por muitas horas. Ele comenta ainda que apenas dar o melhor de si não é suficiente, já que o Inter High é uma corrida de 3 dias, na qual Fukutomi caiu no ano passado. Devido a isso, até Kinju caiu com ele. Um ano atrás, na prefeitura de Hirashima, Fukutomi e Kinju avançam à frente de todos durante o 2º dia do torneio Inter High. Fukutomi diz a ele que o Inter High tem sido uma grande decepção para ele, especialmente porque costumava correr milhares de quilômetros com seu irmão e pai, que eram corredores profissionais. Ele diz a ele que aqueles que estão lutando para alcançá-lo eventualmente falharão, e então pergunta a Kinju se ele é realmente forte o suficiente para vencer contra ele. Ele acelera, mas Kinju facilmente o alcança. Kinju então o alcança várias vezes, e Fukutomi começa a pensar que ele realmente é forte, já que ele está pedalando em um calor tão intenso com ventos contrários fortes. Fukutomi continua correndo à frente mesmo quando há ventos contrários fortes, o que faz Kinju se perguntar como ele está pedalando sob tanta pressão. Enquanto Kinju continua ao seu lado, Fukutomi diz a ele que há uma ladeira íngreme no final da subida, que ele não conseguirá subir devido ao cansaço, e com 60 km restantes, ambos os jogadores continuam se seguindo. Quando faltam apenas 5 km, Kinju lembra a si mesmo que vencerá a segunda etapa por causa dos esforços de sua equipe, e até Fukutomi começa a sentir muita pressão de Kinju. Ele tenta mudar de marcha para acelerar, e Kinju aproveita esse movimento para ultrapassá-lo. Isso provoca Fukutomi, que pensa que todos os outros são inferiores a ele, então ele entra em pânico e agarra a camisa de Kinju por trás. De repente, ambos perdem o impulso, e quando suas bicicletas colidem, eles caem na estrada. Kinju ainda se levanta apesar dos ferimentos e diz a Fukutomi que ele vai vencer. Ele começa a pedalar lentamente em direção à linha de chegada com apenas 2 km restantes, e no final, 3 dos jogadores de Hakone chegam ao objetivo primeiro. Kinju chega em 69º lugar e diz aos seus companheiros de equipe que caiu sozinho, mas Fukutomi então vem até o time e revela a verdade. Ele pede desculpas por ter agido como um perdedor patético e desesperado, e revela que planeja se retirar da corrida no 3º dia para compensar Kinju. Tadokoro então o soca e começa a discutir com ele, mas Kinju o impede de alguma forma. Ele diz a Fukutomi que planeja correr no 3º dia e que se não vencer, seus pequenos passos se somarão para dar à equipe uma vitória. Ele declara que vencerá no próximo ano, e no presente, Makishima conta essa história a todos os calouros. No passado, após o torneio Inter High, Tadokoro reclama por ter perdido por causa de Fukutomi e Makishima recebe uma ligação de toldo dizendo que Fukutomi está vindo em sua direção. Eles ficam assustados porque acham que Fukutomi está vindo para brigar com Kinju, mas quando Fukutomi chega, ele dá à equipe alguns pãezinhos no vapor e pede desculpas por ter agido como um perdedor. Ele e Kinju então andam de bicicleta pela cidade e ele pede um favor a Kinju. Ele pede para correr com ele para que possa se tornar ainda mais forte e diz que o deixará passar na corrida Inter High se eles estiverem lado a lado novamente. Kinju então prega algumas palavras de sabedoria sobre jogar limpo, e no presente Kinju mais uma vez declara que vai vencer o torneio Inter High com sua equipe. A equipe de Sorroku chega a Hakone para o torneio Inter High e Onoda começa a entrar em pânico ao ver a empolgação e a correria no local. Até mesmo Imaizumi parece bastante sério e Onoda então começa a surtar por não ter praticado receber suprimentos durante a corrida. Makishima o assegura de que os alunos do 2º ano cuidarão dos suprimentos e que ele só precisa se lembrar do objetivo final, que é vencer. Isso tranquiliza Onoda, e ele também se lembra de que precisa devolver a garrafa de Manami para ele. Enquanto isso, Manami vai para o local em sua bicicleta porque perdeu o ônibus oficial, e Onoda recebe seu número oficial para a camisa. Os jogadores da Academia Hakone chegam com todo o glamour e brilho, mas Onoda percebe que Manami não está com eles. Logo, os jogadores de Hakone vão para o palco e Manami corre com eles, já que chegou atrasado. Onoda corre para a frente quando vê Manami e acena com sua garrafa de água para ele. Então Manami também pega o microfone e anuncia a Onoda que ele está aqui. Após este reencontro constrangedor, os repórteres entrevistam os jogadores de Hakone, enquanto Imaizumi olha ao redor para procurar Midosuji, que o derrotou na corrida do ensino fundamental colocando uma distância de 5 minutos entre eles no final. Nesse momento, Mitasuji vai até os repórteres para explicar sua bicicleta incomum, que tem um selim mais alto que o normal e guidões mais longos. Ele então pula no palco e declara que vai esmagar a Academia Hakone.
Ele nota Imaizumi na multidão, então o chama de fraco na frente de todos e conta a todos como o derrotou com uma diferença de 5 minutos. Imaizumi responde que não usará táticas desonestas como ele, mas que o derrotará desta vez de forma justa, ao que Mitasuji revela como ele contou a Imaizumi na última corrida que a mãe dele morreu, o que fez com que a velocidade de Imaizumi diminuísse. Ele então declara que nunca abandonaria a corrida, mesmo se sua mãe morresse, e Naruko avança para defender Imaizumi também. Quando as coisas começam a esquentar, Fukutomi diz a Mitasuji para resolver sua disputa na estrada, então ele sai junto com sua equipe. Mitasuji então entra em uma discussão com seu antigo capitão de equipe, quando ele ordena que use honoríficos com seu nome e diz para servi-lo. Imaizumi então declara que derrotará Mitasuji a todo custo, e mais tarde, Miki e os outros reúnem suprimentos para a equipe. Ela entrega a garrafa de água aos jogadores antes da corrida começar, enquanto Onoda começa a ficar nervoso como de costume. Então Makishima assegura que vai ficar de olho nele. Onoda cai, então outro jogador o ajuda, e ele finalmente começa a se sentir menos nervoso e mais animado. Miki então diz para ele se divertir, e finalmente a corrida Inter-High começa. Antes da corrida, Onoda diz a sua mãe que vai ficar fora por 3 dias para uma corrida, mas ela acredita que ele está apenas falando sobre algum anime como um otaku. Ele diz novamente que está no clube de corrida competitiva, e ela pergunta se Naruko e Imaizumi vão com ele, o que a tranquiliza. A corrida Inter-High começa quando a frente do pelotão começa a se mover, e como de costume, Onoda começa a sentir-se nervoso. Finalmente, Naruko começa a puxá-lo também, e Imaizumi diz a ele que a corrida inicial é apenas um desfile para os espectadores, o que significa que a verdadeira corrida começará depois disso. Naruko comenta que eles deveriam tentar ficar em primeiro lugar em todos os 3 dias, e Imaizumi argumenta que uma corrida de estrada só tem um vencedor no final. Todos decidem ficar em primeiro pensando demais, até mesmo os do terceiro ano. E logo Minami também pedala atrás para dizer a Onoda que eles terão uma verdadeira batalha em breve nas montanhas. Finalmente, os corredores atravessam a ponte, após o que todos começam suas corridas de verdade. Os ciclistas começam a aumentar a velocidade todos juntos, e até Naruko ultrapassa Onoda para se juntar a Tadokoro. Como a rota do primeiro dia consiste em 50 km de superfície plana, todos os velocistas se preparam para vencer a corrida primeiro. E até Tadokoro e Naruko decidem ganhar a corrida, e sprintar é a sua principal qualidade. Todos os melhores velocistas da escola ultrapassam todos os outros, e Tadokoro diz a Naruko para esperar até que todos tenham sido ultrapassados antes de aumentarem o próprio ritmo também. Kanzaki pega Mika e os outros jogadores para levá-los aos pontos onde eles fornecerão os suprimentos aos jogadores. E ela diz a Sugimoto que há marcadores em várias posições que registram a posição de cada jogador, que também são comunicadas aos outros jogadores para que todos fiquem informados sobre o que está acontecendo na corrida. Finalmente, Naruko e Tadokoro começam a acelerar assim que todos os velocistas já avançaram, enquanto Fukutomi pergunta ao seu próprio velocista chamado Izumida sobre seus sentimentos em relação à corrida. Os outros jogadores percebem que Tadokoro e Naruko estão batendo cabeças enquanto avançam em vez de se moverem um atrás do outro, o que os faz pensar que Soroku tem algum tipo de plano estratégico especial. Mas, na realidade, Naruto e Tadokoro apenas discutem entre si sobre quem chega primeiro. Com o primeiro ponto de controle a apenas alguns quilômetros de distância, um velocista chamado Shibata avança à frente do grupo, mas logo Naruko e Tadokoro o alcançam e o ultrapassam. Eles continuam brigando entre si sobre liderar a corrida, enquanto Kinju diz a Onoda que colocou os dois juntos porque sabia que a competitividade entre eles não os faria perder para mais ninguém. Enquanto Tadokoro e Naruko continuam se desentendendo, Izumida de Hakone os alcança suavemente e diz que ele é o homem mais rápido de Kanagawa. Quando eles tentam acelerar, ele mantém o ritmo com eles e diz que esteve treinando o verão todo para ganhar músculos para o Inter-High. Ele então acelera rapidamente à frente deles e diz que nem está competindo seriamente com eles neste momento. Tadokoro e Naruko tentam alcançar Izumida, mas ele continua acelerando à frente, e a distância não diminui, o que os faz perceber que ele é realmente bom. Enquanto isso, Fukutomi pedala atrás do grupo para se encontrar com Kinju, e diz a ele que sua arrogância o fez agir mal no último torneio Inter-High. Mas dessa vez, ele o vencerá de forma justa com a ajuda de sua equipe mais forte. Kinju responde que ele também criou uma equipe impecável para vencer o time do Inter-High e que eles começarão tomando o primeiro ponto de controle. Fukutomi exibe que os melhores velocistas de Soroku não podem tomar o primeiro ponto de controle devido a Izumida. E na frente da corrida, Izumida diz aos jogadores de Soroku que eles deveriam ter trabalhado juntos para ultrapassá-lo. Nesse momento, o caminho muda quando ventos fortes começam a soprar na direção deles, e Izumida provoca o trabalho em equipe deles, já que nem conseguem trabalhar juntos para ultrapassá-lo. Ele diz que falharam como velocistas, e lembra como no passado ele ficava para trás de todos os outros ciclistas da Academia Hakone. Um dia, Fukutomi diz a ele para parar de pedalar assim, e então outro jogador mais tarde diz a ele que Fukutomi quer que ele encontre sua força para se tornar mais forte. Izumida percebe que deve treinar seus músculos abdominais, e das costas para ficar mais forte, para que seu ciclismo possa melhorar. Então ele começa a treinar seus músculos em vez de praticar ciclismo.
Na próxima vez que ele pedala, ele avança à frente de todos devido aos seus músculos. E então Fukutomi lhe dá o 5º lugar em sua equipe como o velocista do time. No presente, Izumida continua acelerando em direção ao primeiro ponto de controle. E Fukutomi diz à sua equipe que, embora a equipe de Sorroku seja forte, Izumida ainda vai alcançar o primeiro ponto de controle por causa de sua força muscular e determinação. Kanzaki também impulsiona todos os outros à frente, e eles percebem que os outros velocistas ficaram para trás. Devido a isso, eles quase se juntaram ao pelotão agora. Eles acelerar para verificar quem vai cruzar o ponto de controle primeiro. Enquanto isso, Tadokoro e Naruko continuam discutindo enquanto pedalam lado a lado, o que desaponta Izumida, pois ele acha que a falta de coordenação deles está lhes custando a partida. Mesmo com 100 metros restantes, eles não elaboram um plano enquanto Izumida continua acelerando à frente deles. Naruko e Tadokoro então de repente jogam fora suas garrafas de água para aliviar o peso. E Naruko fica sério ao fechar o zíper do moletom e mudar a marcha. Ele muda sua postura e acelera em direção a Izumida com a menor resistência ao ar, enquanto Tadokoro também fica sério. Ele respira fundo e revela que tem uma capacidade pulmonar mais forte em comparação com outros atletas, o que significa que pode ter um desempenho melhor do que eles. Ele de repente acelera ao expirar e instantaneamente alcança Naruko. Eles então ultrapassam Izumida, que se desculpa por subestimá-los e chamá-los de fracassos. Izumida finalmente fica sério e lembra a si mesmo que pode atravessar tudo, já que é a pessoa mais rápida e forte que existe. Ele corre com força para ultrapassar os outros 2 jogadores e os ultrapassa. Então Naruko finalmente pergunta a Tadokoro se ele vai cobri-lo para que ele possa conservar sua energia. Tadokoro lembra-lhe que não vai ajudá-lo, já que também está competindo com ele, então ambos gritam alto e perseguem Izumida novamente. Izumida os chama de lanças desgastadas, e com alguns metros restantes, os 3 jogadores dão o seu melhor para vencer uns aos outros. Izumida ainda se adianta e Tadokoro pergunta a Naruko se ele já perdeu além de sua corrida com Imaizumi. Naruko revela que costumava perder quando era criança devido à sua baixa estatura, por isso teve que trabalhar mais duro. Ele faz a mesma pergunta a Tadokoro, então ele responde que ficou na última posição em sua corrida do primeiro ano. No passado, Tadokoro entrega sua demissão ao Capitão Kanzaki e diz a ele que não pode continuar a pedalar porque desistiu do acampamento de treinamento no segundo dia e porque continua perdendo em todas as corridas. Ele reclama que não consegue perder peso e Kanzaki diz para ele continuar a pedalar, especialmente se ele quiser desistir. Ele o aconselha a melhorar no sprint, o que o fará melhorar em outros aspectos do ciclismo também. E depois, quando Tadokoro tem dificuldade para subir, Kanzaki grita para ele que só ele pode definir seus limites. Tadokoro então faz um avanço enquanto continua pedalando e ultrapassando seus limites. E Kanzaki diz ao treinador que um velocista nunca pode melhorar e vencer se não tiver enfrentado derrotas antes. No presente, Tadokoro relembra sua história triste e ele e Naruko aceleram ainda mais. Eles alcançam Izumida com apenas 250 metros restantes, enquanto o resto dos corredores mantém um ritmo constante bem atrás deles. Kanzaki e os outros finalmente avistam os sprinters da frente e percebem que Izumida está pedalando lado a lado com Tadokoro e Naruko. Izumida ainda pensa que nunca pode perder para as lanças desgastadas de Sorroku, enquanto Naruko se lembra de como no passado encontrou alguns ciclistas que acenderam seu amor pelas corridas de estrada, e como ele costumava perder todas as corridas por causa de sua altura. Ele se lembra de como costumava perder todas as corridas repetidamente no ensino fundamental e de como mentia sobre suas corridas para os colegas de classe por vergonha. No presente, ele continua lembrando de suas derrotas, e finalmente, com o poder de seus sentimentos, ele acelera mais rápido do que antes junto com Tadokoro. Ambos alcançam Izumida novamente e todos avançam lado a lado com o ponto de controle à frente deles. Nesse momento, um vento forte sopra, derrubando alguns cones no caminho deles, e no último momento, Izumida usa seus reflexos fortes para evitar o cone que aparece em seu caminho. Tadokoro e Naruko avançam diretamente pelos cones, mesmo que sofram alguns ferimentos, e finalmente chegam ao ponto de controle primeiro, com Tadokoro na frente e Naruko em segundo. O resto do grupo ouve o resultado do primeiro ponto de controle, o que define o clima do jogo enquanto a equipe de Sorroku avança para a frente. Os jogadores de Hakone deixam-nos passar e logo Imaizumi começa a liderar todo o grupo. Onoda começa a ficar nervoso, e Makishima lembra-lhes que os seus sprinters garantiram esta posição para eles, então não devem desapontá-los. Na frente, Teshima e Aoyagi parabenizam Tadokoro, e até Kanzaki faz o mesmo, o que deixa Tadokoro um pouco emocionado. Tadokoro então dá sua própria garrafa de água para Naruko, que jogou a dele fora antes, e Naruko diz a ele que só o deixou ganhar porque ele é o veterano. Eles continuam provocando um ao outro, e Izumida pergunta a ambos por que não desviaram dos cones que apareceram no caminho. Tadokoro explica que ambos estavam apenas pensando em vencer, enquanto ele estava pensando em cair ou tropeçar. Ele diz a ele que suas experiências os ensinaram a buscar a vitória a qualquer custo, enquanto ele tem treinado para o Winter High sozinho, por isso não participou de muitas corridas, e como resultado, não tem muita experiência prática.
Izumida percebe que não foi bom o suficiente, por isso perdeu, enquanto os melhores velocistas começam a se juntar ao grupo novamente à medida que todos os corredores se aproximam da montanha Hakone. Makishima diz a Onoda para estar pronto, já que os escaladores vão competir entre si agora, e Midosudi e Manami também se preparam. Logo, Naruko e Tadokoro se juntam novamente à equipe Sorroku, e enquanto todos pedalam em direção à montanha, Kinju fala à equipe sobre o plano para seguir em frente. Ele diz a Naruko e Tadokoro para ficarem atrás da equipe para descansar as pernas, e a Imaizumi para liderar a equipe até a montanha. Ele então diz a Makishima para correr à frente e deixar todos os outros escaladores para trás, enquanto diz a Onoda para liderar o grupo quando chegarem às montanhas. Onoda começa a entrar em pânico, que é seu único movimento característico neste momento, e quando Kinju lhe diz que só ele pode desempenhar esse papel, ele ganha confiança e declara que o fará. Todos entram na área da cidade, e os outros escaladores começam a avançar à medida que a dinâmica da corrida muda. Totoji Hakone pedala à frente para cumprimentar Onoda e Makishima, e começa a reclamar sobre suas habilidades e charme inexistentes. Ele diz à equipe de Sorroku que eles vão vencer, já que treinaram intensamente em Hakone. Logo todos se aproximam da área de alimentação, após a qual vêm as montanhas onde Onoda liderará a equipe, mas a equipe percebe que Onoda está ausente entre eles. Atrás do pelotão, um grupo de ciclistas cai no chão coletivamente, e Naruko começa a se preocupar que Onoda possa ter caído também. Kinju diz a Imaizumi para liderar a equipe até que Onoda volte. Enquanto isso, Onoda acorda entre os ciclistas caídos. Ele começa a entrar em pânico por ter sido deixado para trás, e até tem dificuldade em recolocar a corrente na bicicleta. Logo, outros ciclistas começam a voltar para a corrida, e quando Onoda finalmente se levanta, percebe que é o último corredor de toda a competição. A equipe de Sorroku fica sabendo que Onoda está em último, então Kinju imediatamente muda sua tática e diz a Makishima para liderar o ataque. Makishima diz a ele que liderará a equipe até o pico, assim como no ano passado. Quando todos entram nas montanhas, ele começa a pensar em uma estratégia que sustentará a equipe na montanha Hakone. Antes que ele possa avançar, Naruko o para e lembra Kinju que Onoda é um escalador que pode alcançá-los, então eles não devem deixá-lo para trás. Ele deixa o planejamento para Makishima, e Makishima diz a Naruko que eles têm que manter o ritmo se quiserem vencer, o que significa que Onoda ficará para trás. Logo, a equipe de Hakone se aproxima deles, e Toto diz a Makishima que eles deveriam competir entre si para decidir o título de Rei das Montanhas, enquanto Manami pode liderar a equipe deles. A equipe de Sorroku percebe que Hakone tem 2 escaladores, o que coloca sua própria equipe em desvantagem, e enquanto Toto continua tagarelando, um escalador aleatório o ultrapassa. Toto então decide dar uma lição nele, então usa sua técnica especial chamada Escalada Adormecida para aumentar sua velocidade. Ele ultrapassa o escalador rapidamente e, mais uma vez, desafia Makishima para uma corrida até o pico com ele. Ele revela que foi ordenado por sua equipe a conquistar o segundo ponto de controle, mas ele quer derrotar Makishima antes disso, e Makishima diz a ele que não pode aceitar seu desafio. Toto lembra que eles precisam resolver sua disputa, já que sempre empatam, e até Makishima começa a sentir todo tipo de coisa. Mas ele diz que precisa liderar sua equipe, então não pode competir com sua equipe. No passado, Toto encontrou Makishima há 1 ano e ficou impressionado com seu estilo de dança único. Makishima vence a corrida contra ele, e depois disso, eles logo começam a competir um com o outro corrida após corrida. Toto vence algumas partidas e finalmente, na última corrida, Makishima tem um pneu furado a apenas 1 km da meta. Então Toto diz a ele que eles vão resolver a disputa no torneio Inter-High. No presente, Toto continua implorando para Makishima correr com ele, já que é a última corrida deles como alunos do 3º ano, e Makishima até se levanta no selim para assumir sua postura de dança. Então Toto acelera, mas no último momento, Makishima se senta novamente. Outro ciclista de Hakone chamado Erekida então diz a Todo que Makishima não pode correr com ele porque Sorroku não tem outro escalador, e ele o lembra da responsabilidade de tomar o segundo ponto de controle. Então Todo finalmente acelera. Ele continua chorando por não competir com Makishima enquanto acelera. E Erekida diz a Sorroku que eles fizeram a escolha certa ao não competir com eles pelo ponto de controle. Makishima então lhes diz que a maré do jogo mudará em 3 minutos. Enquanto isso, Miki e os outros correm em direção a Onoda e entregam seus suprimentos. Eles então o empurram para a frente, e Onoda decide ultrapassar 100 ciclistas para alcançar sua equipe. Onoda começa a pedalar e cruza o primeiro escalador ao chegar na montanha. Ele começa a cantar sua música de anime favorita, o que o anima ainda mais, e ele ultrapassa mais 6 escaladores no caminho. Ele se lembra de que tem que ultrapassar um total de 100 corredores, enquanto Teshima diz a Sugimoto que não é impossível para Onoda chegar à frente. Ele lembra que um perdedor como ele geralmente só evolui quando é levado ao limite, enquanto Onoda continua cantando a música constrangedora enquanto continua acelerando. Ele se aproxima da equipe de outra escola que decide bloquear seu caminho, mas ele os ultrapassa em uma curva, passando por fora, o que os surpreende. Ele continua gritando a letra da música, o que o ajuda a manter o ritmo. E Makishima diz a Erekida que a situação mudará em 3 minutos, já que Onoda os alcançará em breve, e que ele não é do tipo que volta atrás em suas palavras.
Erekida lembra-lhe que nenhum ciclista pode alcançá-los por trás, já que há grupos de ciclistas atrás deles que bloquearam a estrada. E nesse momento, Onoda alcança o grupo de ciclistas. Ele percebe que não pode atravessá-los, pois a estrada está cheia de ciclistas, e seu ritmo começa a cair também. Ele então diz a si mesmo que não precisa pensar muito, mas apenas agir enquanto Imaizumi diz a Erekida que Onoda não é um ciclista adequado, mas ele definitivamente vai conseguir passar. Onoda percebe o fim do percurso, que é a borda da sarjeta, e arriscando, ele pula na borda da sarjeta e começa a avançar. Embora o caminho seja realmente estreito, ele de alguma forma começa a acelerar e até usa o pé para manter o equilíbrio em um ponto. Ele vê uma abertura, então ele se infiltra no grupo e avança para ultrapassar todos os jogadores. Ele finalmente chega à frente do grupo para passar o 100º jogador e, para seu choque, fica lado a lado com Mitasuji, que lhe diz que sua equipe estava bloqueando o resto dos jogadores. Ele diz a si mesmo que pode derrotar Mitasuji, e ambos começam a correr um contra o outro. Mitasuji acelera à frente, mas Onoda o alcança, então Mitasuji decide revelar sua técnica. Ele se inclina para frente de modo que seu rosto fica muito próximo ao chão, e após chamar Onoda de insignificante, ele corre à frente dele em alta velocidade. Onoda lembra a si mesmo que tem uma responsabilidade com a equipe, então ele aumenta sua cadência em 30 rotações por minuto e acelera ainda mais. Ele ultrapassa Mitasuji, que o chama de nojento, mas ele continua acelerando mesmo quando começa a duvidar se chegará a tempo à sua equipe. Logo, ele avista a equipe de Sorroku à distância, então ele se junta novamente à sua equipe e Makishima avança para competir com Toudu. Até os membros de Hakone ficam surpresos ao ver um cara com aparência tão patética alcançando-os, e Kinju então transmite a mensagem de Makishima para Onoda, agradecendo-o por ser um escalador. Os outros membros do clube de Hakone se reúnem em um ponto para torcer por sua equipe, e os membros dizem aos calouros que é impressionante andar com Toudu, já que ele sobe muito rápido, como se estivesse desafiando a gravidade. Todos então torcem enquanto Toudu passa por eles com uma expressão séria. Enquanto Toudu passa entre eles, os alunos do primeiro ano até perguntam se ele está se sentindo bem. Ele se lembra de que precisa chegar ao pico da montanha e nem presta atenção ao grupo de fãs que se reúne para torcer por ele. Finalmente, outro ciclista começa a se aproximar dele, então ele pensa que é o Makishima, mas acaba sendo outro escalador. Ele diz a si mesmo para abandonar todas as esperanças de competir com Makishima, e se lembra de como eles até conversaram antes do Inter-High sobre estarem em boa forma para competir um com o outro. Logo, outro jogador começa a se aproximar dele, mas ele diz a si mesmo que abandonou todas as esperanças relacionadas a Makishima. Os espectadores comentam como o escalador que se aproxima tem um estilo de escalada diferente. Então Toudu diminui a velocidade e finalmente Makishima aparece em sua visão. Toudu grita em voz alta que se sente ótimo agora, e ambos avançam para correr os últimos 2 km antes do ponto de controle da montanha. Makishima diz a Toudu que Onoda finalmente alcançou a equipe, por isso ele pôde avançar. Toudu diz a ele que tem que agradecer a Onoda por tornar este reencontro possível, e ambos começam a competir para alcançar o pico da montanha. Os outros escaladores também desistem à medida que o ponto de controle se aproxima, enquanto Mickey e os outros comemoram ao ouvir que Makishima está competindo com Toudu pela primeira posição. Toudu começa a divagar sobre como o céu está azul e como ele é sortudo por estar pedalando com sua Julieta. Nesse momento, eles chegam ao ponto do último quilômetro. Então ambos ficam sérios e começam a competir seriamente um com o outro para resolver de uma vez por todas. Makishima usa sua técnica de dança de aranha enquanto Touzou acelera à frente, e ambos colidem várias vezes enquanto cobrem a distância restante. Eles competem lado a lado enquanto Minami diz a Onoda que um dia também correrão um contra o outro com a mesma paixão e se empurrarão aos seus limites. Makishima percebe que, embora já tenha ultrapassado seu limite, pois teve que se esforçar muito para alcançar Touzou, ainda está ardendo de paixão. Ambos gritam alto como um par de banshees enquanto cruzam a distância restante. E embora ambos tenham ultrapassado seus limites, eles continuam correndo à frente. Finalmente, ambos cruzam o ponto de controle da montanha com Touzou como vencedor, e Touzou então agradece a Makishima por motivá-lo a correr tão rápido. Kinju então diz a Onoda para buscar Makishima com Naruku e Tadokoro. Enquanto isso, ele e Imaizumi correm à frente para competir com os outros ases pelos 4 km restantes do percurso. Kinju grita que eles vão cruzar a linha de chegada, então Arakita grita a mesma coisa. E as duplas de ambas as equipes então avançam para competir pela linha de chegada. Imaizumi relembra os esforços que cada membro da equipe colocou na corrida, e ele corta Fukutomi para ultrapassá-lo. Fukutomi também começa a perceber que Imaizumi é esperto e não deve ser subestimado. E enquanto Sorroku assume a liderança, eles mantêm a distância ao começarem a descer a colina. Alguns espectadores comentam que mesmo que Sorroku esteja liderando atualmente, Fukutomi e Arakita nunca perderam uma corrida quando correram juntos. Fukutomi pergunta a Arakita se ele está pronto, especialmente porque os jogadores de Sorroku estão à vista, enquanto Touzou diz a Makishima que Arakita é um tipo estranho de jogador que se cansa muito facilmente, mas em eventos importantes ele persegue seus oponentes com foco como um animal.
Arakita persegue Kinju e Imaizumi imprudentemente, mesmo quando bate em um carro que passa. E mesmo quando seu capacete bate na grade de proteção ao fazer uma curva, ele diminui a distância entre eles, então Imaizumi estrategicamente coloca mais alguns passos entre eles para que não colidam. No passado, Arakita quebrou o cotovelo no ensino fundamental pouco antes de um jogo importante, e depois entrou em um colégio que não tem time de beisebol. Ele então se recusa a cooperar na sala de aula, e ninguém fica ao seu lado devido à sua atitude desagradável. Um dia, ele decide agir como uma donzela em perigo, então foge para as colinas em sua scooter e encontra o clube de ciclismo de Hakone lá. Ele então começa uma discussão com Fukutomi do nada e até empurra sua bicicleta. Mas Fukutomi não cai na provocação e, em vez disso, diz a ele que é forte porque gosta de seguir em frente. Arakita começa a brigar com ele novamente, então Fukutomi diz para ele resolver a questão na estrada e o desafia para uma corrida até a escola. Arakita então corre contra Fukutomi em sua scooter, e para sua surpresa, Fukutomi o ultrapassa enquanto descem a colina. Fukutomi vence a corrida, e depois disso Arakita começa a praticar ciclismo como um louco. Ele luta para se manter estável, então Fukutomi aconselha-o a olhar para frente em vez de olhar para baixo sempre que estiver na estrada. Arakita decide esquecer seu passado a partir de então, e no presente, ele promete levar Fukutomi até a linha de chegada. Ele passa por Imaizumi e Kinju enquanto grita alto como um gorila, enquanto Imaizumi se lembra de como Kinju lhe disse para trabalhar em si mesmo durante os 3 dias do Inter High para que ele possa crescer como atleta. Os jogadores de Hakone ainda passam por ele, e ele percebe que quer desesperadamente vencer, então ele os alcança no último momento. Com 500 metros restantes, Kinju e Fukutomi avançam para competir pelos últimos metros, e então Midosuji surge do nada entre eles. Midosuji passa pela equipe Soroku primeiro, então Makishima comenta que Midosuji não pode alcançar a linha de chegada a tempo, pois está muito atrás. Onoda diz a todos para não subestimarem Midosuji, que é muito forte. Enquanto isso, Imaizumi relembra seu passado, então tenta esmagar Midosuji antes que ele alcance Kinju. Ele tenta acelerar, mas como usou a maior parte da força das pernas, ele luta para alcançá-lo. E Midosuji diz a ele que, para vencer, eles têm que esquecer coisas sem sentido como pontos de controle, mas sim que o único foco deve ser a linha de chegada. Conforme seu plano, Midosuji muda para a marcha externa quando faltam 400 metros e avança à velocidade da luz, deixando Imaizumi para trás. Ele até pensa em como Imaizumi é tão nojento por se esforçar tanto e como, de acordo com seu plano, ele ultrapassará os Ases quando faltarem exatamente 50 metros para a linha de chegada. Mitalzuji alcança Kinju e Fukutomi, mas eles aceleram, e ambos declaram que vão vencer pelo bem de sua equipe. Mitalzuji continua a persegui-los, e ao se aproximarem da linha de chegada, ele decide revelar seu segundo truque, que mostrou anteriormente a Onoda também. Ele se inclina para baixo e acelera, devido a isso ele alcança os outros 2 Ases. Enquanto isso, na linha de chegada, todos os espectadores aguardam os vencedores e logo avistam Fukutomi, Kinju e Mitalzuji, acelerando em direção à linha de chegada. Kinju relembra como seus companheiros de equipe deram o melhor de si para movê-lo adiante, e ele avança com o esforço coletivo deles enquanto Mitalzuji fica irritado por não conseguir ultrapassar os Ases nos últimos 50 metros. Os 3 jogadores dão o seu melhor e finalmente cruzam a linha de chegada. Mitalzuji admite aos membros do seu clube que os outros 2 são de fato Ases, enquanto Kinju e Fukutomi também se acalmam ao chegarem às suas estações. As autoridades da competição avaliam os resultados e, para sua surpresa, todos os 3 jogadores cruzaram a linha de chegada exatamente ao mesmo tempo. O anúncio para a cerimônia de premiação do primeiro dia é feito, e Tadokoro diz a Onoda e Naruko para descansarem, já que mal conseguem ficar de pé devido às pernas trêmulas. Kinju, Fukutomi e Mitalzuji recebem a etiqueta de primeiro a chegar, que usarão durante o segundo dia, e em seguida Tadokoro recebe o prêmio de melhor velocista. Ele desafia todos os velocistas a tirarem este título deles, se puderem, e Makishima diz aos alunos do primeiro ano que a equipe deles conseguiu 2 etiquetas, o que ajudará o espírito de equipe a longo prazo. Toutou recebe o próximo prêmio de melhor escalador, e chama Makishima ao palco, já que ganharam a faixa juntos. Claro que Makishima não vai, porque não quer fazer parte do drama constrangedor, e Manami também vem cumprimentar Onoda. Toutou diz a Onoda para se tornar mais forte e até elogia seus olhos. Ele então diz à equipe de Soroku que eles vão pedalar até a morte no dia seguinte para saírem como vencedores. Tadokoro de repente fica doente e pede a Makishima para não revelar isso a mais ninguém. Tadokoro diz a Makishima que a equipe não pode se dar ao luxo de ter um membro ausente porque eles têm que vencer. Então ele vai melhorar até amanhã e participar novamente. Ele então pede para ele emprestar seu ombro, e Makishima pensa sobre como um atleta não pode se dar ao luxo de ter um sistema digestivo arruinado. Ele volta para sua equipe e mente sobre a condição de Tadokoro para que eles não fiquem preocupados, mas continua pensando sobre sua condição e como a equipe não pode se dar ao luxo de perdê-lo.
Enquanto isso, Imaizumi continua tendo uma crise existencial porque não conseguiu vencer seu rival do ensino fundamental e finalmente decide que não pode mais participar do Inter-High se não conseguir derrotar uma cara feia como o Mitao Suji. Ele começa a sair e Kinju pergunta se ele está se sentindo bem. Ele então diz a ele que está realmente grato por ter carregado toda a equipe para o primeiro lugar. Do lado de Hakone, Fukutomi elogia o esforço da equipe e diz a Rikida, Izumida e Tutu para descansarem as pernas durante o segundo dia. Ele então pergunta a Shinkai se ele está pronto para o segundo dia, já que ele realmente não se esforçou muito durante o primeiro dia. Naruko e Onoda tomam um banho que os refresca, e Naruko revela que foi sua primeira batalha em equipe. A mãe de Onoda então vem encontrá-lo porque estava preocupada com ele, e Kinju diz a ela que Onoda fez um ótimo trabalho. Ela ainda não entende direito que Onoda é um ciclista, mas diz a ele para ser forte para o Saboito, se